Bom, boa tarde aos presentes e todos os ouvintes. Hoje, dia 17/1, tá ok? De 2022. Estamos iniciando aqui nossa aula sobre a origem dos eucariotas a partir do Luca. E peço a permissão de todos para a gravação dessa aula, porque ela vai ser publicada no canal do YouTube Secoutinho, bem como na sala AVA da disciplina. Aos que não se sentirem confortável, participem, por favor, pelo chat, porque senão será publicado, ok? Então, antes de começar, gostaria se alguém tem alguma manifestação, alguma observação, alguma pergunta. Tá, então, Professor, pois não. Sim, estou escutando. a pergunta é sobre a prova. No AVA está dia 24 de janeiro, mas Tá, no PDF que você mandou para a gente no início da aula, na primeira aula, está dia 31 de janeiro. tá, 24 é semana que vem, né? Sim, professor. Então vai ser semana que vem, tá? Porque geralmente a prova é depois dessa aula. Então, eu vou modificar lá o PDF para ficar de acordo. Mas fica aqui avisado que a nossa prova é amanhã. Quer dizer, semana que vem. Mas aproveito então a oportunidade para aconselhar a todos organizarem as informações, porque vocês terão pouco tempo para fazer a prova e não vai dar para assistir todas as aulas, ler todos os fóruns no curto período de tempo. Então, tem que estar com tudo organizado para poder entregar o trabalho no tempo correto. Tá ok? Então, se programem para a semana que vem estarem com uma boa conexão, um bom computador, para que não haja nenhum problema. Os que não conseguirem, não tem problema, existe sempre a possibilidade da segunda chamada, que vai ser após a disciplina. Quando terminar a disciplina, a gente então faz a segunda chamada, tá certo? Então, depois da segunda prova, logo depois da segunda prova, será a segunda chamada. Mas já aconselho a todos fazerem as provas regularmente, tá? E tá com uma conexão boa, um computador bom para poder fazer o trabalho, tá? Bom, sobre o fórum, como de costume também, como já virou praxe, eu prometo terminar em 24 horas as postagens que faltam. Eu tive um problema hoje, não consegui adiantar muito, mas o pouco que eu li, eu já me permitiu tecer alguns comentários aqui para vocês. Tá legal? Então, não foram muitas postagens, mas o que eu percebo é que a primeira que eu li faltou conexão, muita informação, mas elas não fazem muito sentido no conjunto, o que é a explicação de um determinado fenômeno. Parece que a explicação de um assunto foi parar em outro assunto, então, ou seja, isso que eu chamo de não estar bem conectados os assuntos, os conceitos, eles não se relacionam na forma de causas e consequências com o micro explicando o macro, as bases moleculares explicando o mundo que nos cerca e a história desse mundo, como ele está sendo construído. Então, já na segunda postagem, ficou excelente o texto inicialmente, mas depois vieram partes também que não estavam boas. Outra postagem que eu li, aí eu fiz os meus comentários e eu vou falar daqui a pouco. E a terceira postagem que eu li, infelizmente, gastou aí um tempo, que era só para manda um artigo científico. Aí tudo bem, não mostrou o que sabe, não mostrou o que assimilou pela aula.
Se não mostra o que assimilou pela aula, como é que vai pegar textos mais complexos e, às vezes, de difícil entendimento, que precisa de uma base de conhecimento para poder ler esses textos científicos na forma de artigos científicos? Então, tudo bem, eu dei lá a dica do PubMed, que é a plataforma de busca com palavras-chave, e quem sabe pode ser útil também. É até aconselhável ir atrás dos trabalhos, mas tem que ter certeza que tem base para ler esses trabalhos. Então, é na aula que a gente pega um pouco essa base, tá ok? E é por isso que na aula eu também apresento artigos científicos, mas de uma forma já digerida, já interpretada, já lida para vocês, e aí já assimilável, de fácil assimilação. Então, o que eu senti que ficou faltando? A noção de action shuffling, a noção do que bom, com relação a isso, eu vou começar a minha aula hoje falando um pouco mais sobre evolução molecular, dando prosseguimento ao que foi iniciado no fim da aula passada, tá ok? E vou aproveitar e vou tentar deixar mais claro o que é action shuffling, tá? Muito bem. E principalmente lembrá-los que isso é uma propriedade do Luca, tá certo? Que é mantido em arqueias, que foi mantido em eucariotas, mas que não tem em procariotas. Esse tal de action shuffling, esse conceito. Muito bem, então eu vou iniciar a aula nesse sentido, com esse assunto. Outra parte que eu acho que precisava ficar mais clara é a noção de que surgiu Luca num ambiente de terra primitiva, onde ela estava se esfriando. A origem da protocélula foi de uma terra em processo de esfriamento, foi de 4,5 bilhões de anos a 4 bilhões de anos. Você tem 500 milhões de anos esfriando a Terra. Nesse momento, várias fontes termais eram abundantes e o ambiente para a origem de protocélula era abundante. E isso aumenta a chance de surgirem protocélulas. Conforme o Luca foi aparecendo, a Terra já estava esfriando, já estamos em 3,8 bilhões de anos, já se passaram aí 700 milhões de anos após a origem da Terra. O ambiente já era mais com a crosta terrestre sedimentada e consolidada, vamos dizer assim, porque esfriou a parte da casca da Terra, enquanto o interior tem ferro fundido em rotação. Então, essa crosta diminuiu os ambientes das arqueias. Elas ficaram, então, refugiadas em alguns ambientes, como o Parque Yellowstone, como algumas piscinas no México, como em chaminés submarinas, como na dorsal atlântica, e vários outros ambientes que têm essa saída de lava e de chaminés do fundo da Terra. Então, nesses ambientes anaeróbicos, que era típico daquela época, predominam hoje em dia as arqueias. Elas só conseguiram ter sucesso em ambientes que eram semelhantes à da Terra primitiva, porque assim elas nasceram, assim elas estão estruturadas e assim elas vêm se mantendo nessa estratégia. E a organização dos genes com exons e introns era uma invenção do Luca.
transcrição, a tradução, envolvia RNA mensageiro, síntese proteica, tudo. Mas o RNA mensageiro tinha que ser processado. O RNA mensageiro tinha que ser encurtado, não o DNA. O DNA tem lá os exons, os introns, mas o RNA mensageiro ele é, então, sem os introns, só os exons. Só onde tinha exon no gene está presente agora no RNA mensageiro, que vai ser usado pelo ribossoma para síntese de proteína. Bom, nesse sentido, se já existiam exons, significa que esses exons podem ser combinados, tá certo? Então, se um vírus pega um exon e transporta ele para outro lugar, e ele agora faz parte de outro gene, então significa que esse pedaço de gene, o exon, foi parar em outro gene. Então, está acontecendo misturas de genes. Eu tenho um gene que copiou uma parte e essa parte se fusionou para se juntar num outro gene. Então, eu misturo genes. O genoma tem a capacidade de misturar pedaços de DNAs e, às vezes, isso envolve o exon, que vai de um canto e é copiado e inserido em outro canto. Então, vejam que, mais uma vez, eu tenho aquela velha história de módulos se juntando, dando novas propriedades. Então, agora o exon é um módulo que pode ser combinado com outros exons para fornecer novos genes. Da onde vem isso? Por que o genoma fica assim, com pedaços que fica pulando? Isso vem de uma origem viral. Isso é fruto da nossa da infecção por vírus que vem acontecendo desde a origem da célula. Desde a origem das células, proteínas e RNAs têm a capacidade de surgir. Desculpa. Vírus surgiram junto com as protocélulas, porque são pequenos sistemas de autorreplicação, mas que usam o hospedeiro para se replicar. Então, eles também estão tendo sucesso para ficar se replicando, porque eles contaminam células hospedeiras, usam a maquinaria dessas células para se replicar. Pois os vírus surgiram junto com as células. Esses sistemas que sequestram outros sistemas surgiram juntos, nessa luta por querer se manter para a próxima geração. Esses vírus integram o seu DNA no genoma do hospedeiro. Se eles conseguem cortar o DNA e inserir o seu genoma, o genoma viral, dentro do genoma do hospedeiro, então ele tem uma enzima que corta, uma enzima que liga, um sítio para entrar, depois ele tem que produzir RNA mensageiro, né? Então, às vezes, esses vírus ficam instalados no genoma e adquirem essa capacidade de saltitar e levar um pedaço para outro local. O nome disso são os transposões. São sequências de origens virais que carregam pedaços do genoma de um canto para outro, misturando. Tá certo? Então, isso é exon shuffling. Então, isso precisa ficar melhor sedimentado, porque eu senti que houve uma confusão nos poucos textos que eu li. Tá certo? E como isso é uma parte importante, eu acho que precisava ser dito. Eu vou, antes de abrir para a pergunta, eu quero dizer que eu tenho uma projeção e, com a projeção, eu vou repassar isso que eu estou falando, só que mostrando imagens, para sedimentar, para revisitar o assunto, só que agora com outro estímulo, o estímulo visual, não apenas fechar o olho, escutar o professor falar, tentar entender, fazer um cenário, mas agora complementar o cenário que você montou na cabeça com imagens. Então, eu revisito
Isso é bom para sedimentar o conhecimento. Então, imagens chegarão. Antes disso, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Tinha alguém que queria falar, ou estou errado? Não, eu queria falar, mas eu já baixei a mão. É porque você já falou que vai explicar de novo, então não precisa responder. Ok. Então, isso é uma questão. Agora, eu gostaria de falar de outro assunto assim dentro de evolução molecular, para vocês não se confundirem com splice alternativo, que é outra coisa. Exon shuffling tem essa origem de transposões por infecções virais, tudo mais. Agora, outra coisa é splice alternativo. O que é splice alternativo? É um gene produzir diferentes RNAs mensageiros. Então, esse único gene tem 3 exons. Num tipo de RNA mensageiro, pode ser só 2 exons. Num outro tipo de RNA mensageiro, a partir dessa mesma sequência genômica, eu posso ter os 3 exons juntos. Então, na hora de tirar intron, eu posso considerar só esse intron, posso considerar aquele outro intron também, então, em vez de ter só 2 exons, vão ter 3 exons. Então, eu brincando de combinar os exons no RNA mensageiro, eu consigo, a partir de um único gene, produzir 2, 3 proteínas diferentes. Tá legal? Então, isso é usar o genoma de uma maneira mais eficiente, criar novas propriedades para a célula a partir do que já existe, bastando recombinar os pedacinhos que eu consigo novidades com o que já existe. Basta recombinar o que já existe que eu vou tendo as novidades. Então, nem todos os genes sofrem splice alternativo. Apenas alguns genes sofrem isso. E só conseguem ter exon shuffling, só consegue ter splice alternativo os eucariotas. Porque os eucariotas possuem genes com exons e introns. Uma bactéria não tem exon e intron, então ela não tem exon shuffling, mas ela herdou isso do Luca, porque o Luca tem isso, e o Luca deu origem às bactérias, então tem as bactérias, de uma certa maneira, mesmo não tendo genes feitos com exons e introns, a estrutura do RNA mensageiro data lá dos seus ancestrais. Então, você tem as famílias gênicas, você reconhece as famílias gênicas e tudo, que é o que eu vou explicar daqui a pouco. Deixa eu só ver a pergunta aqui. Por que alguns seres vivos têm capacidade de editar o DNA enquanto a maioria não tem? Tá, isso é um outro assunto. Antes de eu mudar aqui, eu vou terminar o raciocínio. Tá? Então, de exon shuffling e splice alternativo. Bom, o que eu mostrei na aula passada? Que cada exon será responsável por uma estrutura 3D da proteína que será fabricada. Então, eu tenho um RNA mensageiro, está aqui. Ó. Tem o exon 1, o 2 e o 3. Esse exon 1 ele vai ser responsável por um pedaço que sempre vai se novelar dessa maneira aqui. Ó. Então, esse exon aqui vai ser responsável sempre por esse formato na proteína, vamos supor. Esse outro pedaço aqui, esse outro exon, vai ser responsável por codificar uma estrutura na proteína que tem esse formato. Então, se eu juntar esse aqui com esse aqui, eu vou ter essa proteína. Ok? Se o terceiro exon for responsável, então, por essa estrutura aqui, então eu vou ter uma proteína que vai ter esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço aqui. Então, ela vai ser assim. Eu posso agora pegar esse pedaço e juntar com outro pedaço. Eu posso pegar esse pedaço e juntar com outro pedaço. Eu posso pegar esse pedaço aqui e juntar com outro. E fazer diferentes combinações de proteína, de estrutura 3D da proteína, a partir dos exons que codificam domínios específicos dessas
proteínas. Então, com isso, a estrutura 3D da proteína, ou de um pedaço da proteína, de um domínio da proteína, é um módulo. Essa estrutura 3D da proteína, ou seja, esse domínio, esse cantinho da proteína, é codificado por um exon. E se eu combinar esse exon, ele vira um módulo. Esse módulo junta com outro módulo, porque vai dar esse módulo na proteína junto com esse módulo da proteína. Então, agora as unidades são os exons, são os módulos de domínios de proteínas. Vejam quantos genes, quantas novidades eu não consigo fazer a partir do que já existe. E eu estou falando agora de enzimas, novas estruturas para a célula, ou seja, uma capacidade de inventar e ter proteínas com novas propriedades é fabuloso. Então vejam que os eucariotas mantiveram essa maneira de combinar domínios. Isso não foi mantido nas bactérias. Eles herdaram aqueles genes, os domínios já estão lá e eles usam aquilo sempre daquele jeitinho ali. Muito bem. Então vejam que os eucariotas estão escolhendo a estratégia de ficar complexo. E os procariotas escolheram como estratégia de vida ficar simples. Eles estão evoluídos há muito pela simplicidade, no caminho da simplicidade. Então, eles têm o que a gente chama de genes policistrônicos, ou seja, um baita RNA mensageiro. Esse pedaço do RNA mensageiro codifica uma proteína, esse outro pedaço do RNA mensageiro codifica outra proteína, e esse outro pedaço, outra proteína. A primeira é o receptor, a segunda fosforila o que estiver entrando, e o terceiro faz virar glicose e entrar na glicólise. Então, assim, a maltose é usado e ela muda de fonte de carbono rapidamente. Bastou uma única região reguladora e toda a via metabólica é expressa de uma vez só. Veja que simplicidade. É tudo ou nada. Ou usa maltose ou usa glicose. Ela muda de uma maneira bem rápida e simples. Tá certo? Então, não confundam conceito de genes policistrônicos, que é típico de procariotas, que escolheram simplicidade, compactação, diminuir o genoma ao máximo possível para duplicar rápido, conseguir uma biomassa rápida e, com isso, conseguir sobreviver, porque vai ter grande número de indivíduos, porque a cada 20 minutos está dobrando a população. Ou você tem aquele outro caminho que é ficando complexo, que é misturando genes, produzindo genomas cada vez maiores, mais genes surgindo da união de outros. Então, para dividir essa célula, demora 24 horas, não é 20 minutos. Então, você vai precisar de muito tempo, são organismos mais lentos na sua divisão, mas eles são mais sofisticados, eles têm resposta para qualquer mudança, para qualquer estresse. Tá certo? Então, vamos ter na cabeça que, a partir do LUCA, você pode ter organismos que escolheram sucesso ficando cada vez mais complexo e, por isso, carregando o peso do DNA, de um DNA gigantesco, demorando mais, mas não tem problema, porque resolve de outra maneira, consegue soluções misturando genes e criando novos genes e saindo dos estresses com a criação de novas respostas. Ele é complexo o suficiente para permitir novas respostas surgindo, combinando exons. E você tem a simplicidade, que se o genoma compactado, uma única região reguladora, tudo de uma vez só, e vão dividir rapidinho. Muito bem, então respondendo o nosso colega que está inquieto com relação à editoração do DNA, vamos dizer, e isso eu escrevi no fórum,
que o mundo está em constante transformação. Nada é estático, nada está parado. Então, estresses vão aparecer. E o estresse vai selecionar. Muitos vão morrer. Somente os mais adaptados vão sobreviver àquele estresse. Essa lei é para todos. Essa história que tudo está mudando o tempo todo, microcatástrofe o tempo todo, e tendo que ter seleção, isso é para procariota, isso é para eucariota, isso é para todo mundo. Então, só tem uma maneira de você garantir a sobrevivência da espécie, que é gerar variabilidade. Se eu consigo gerar variabilidade, 90% pode morrer, mas aqueles 10% que é um pouco variado do original, esses vão sobreviver. Opa, então a espécie não morreu. Eles serão os fundadores de uma nova geração agora. Ok? Criando variabilidade, eu dou chance para que haja sucesso. Quanto mais variabilidade, mais chance de ter sucesso. E, com isso, manter a espécie viva. A população permanente e se renovando por mais gerações. Os eucariotas escolheram a complexidade. Então, o sistema de gerar variabilidade para eles é meiose, reprodução sexuada. Os procariotas escolheram simplicidade. Então, o mecanismo que eles encontraram para gerar variabilidade, para que tenha sucesso desses variáveis, foi a editoração do DNA. Então, isso é típico de procariotas. Só editora o DNA os procariotas, como resposta ao estresse. Tá certo? Eu não estou chamando aqui transposões, transposases, essas sequências virais, como uma editoração do DNA. Não estou considerando isso. Editoração é você acionar um mecanismo de uma enzima que sai mudando uma base por outra, uma base por outra, uma base por outra, de maneira aleatória no genoma, na esperança de que uma nova proteína venha a surgir, que possa jogar o veneno para fora, ou captar novas fontes de carbono, ou resistir ao estresse, fazendo um esporo, tá ok? Então, com isso, eu espero ter comentado e deixado clara a mensagem da aula passada. Tá? Alguém quer fazer algum comentário ou vamos passar para as imagens? Tá, então eu peço aqui, anuncio, então, eu peço a permissão para compartilhar a minha tela, tá ok? Vamos compartilhar a tela. Então, só para dizer que procariotas, quando eles têm sucesso, eles conseguem passar sequências de DNA de um para o outro, para o seu vizinho. Então, o que é uma receita de sucesso pode ser passado para o seu vizinho. E assim esse gene pode se perpetuar em outro indivíduo da mesma espécie. Eles têm essa capacidade de trocar informações. Isso é um mecanismo que, obviamente, confere sucesso à espécie, porque o sucesso de um pode ser compartilhado com o outro e a população cresce rápido por causa disso. Aqui uma diferença entre uma organização compacta do genoma, com 3 genes juntos, com uma única região reguladora, um único RNA mensageiro, tradução simultânea e todos os componentes da via metabólica sendo produzidos simultaneamente como resposta à transcrição desse gene. Expressão desse cassete. Tá? Então, veja o quão compactado são procariotas, e isso representa velocidade, porque com DNA pequeno
eles são mais velozes na duplicação. Embaixo, a estrutura de um gene, com uma região reguladora específica para cada gene, esse gene sendo estruturado com exons e introns, e o RNA mensageiro sendo resultado da eliminação dos introns e junção dos exons. Ok? Vejam nessa outra imagem um outro conceito, que é o splice alternativo. Então, nesse caso, um RNA mensageiro feito com exon 1 e 2 e outro RNA mensageiro feito com exon 1, 2 e 3. Tá certo? Então, com essas diferenças, um único gene pode também dar duas proteínas ou gerar a produção de duas proteínas diferentes a partir do mesmo gene. Então, como isso, splice alternativo envolve exon e intron, obviamente isso é típico de eucariotas. Só eucariotas têm essa complexidade. Eles são complexos o suficiente para ter mecanismos moleculares que geram um uso bem eficiente do que já existe no genoma. Tá? Vejam aqui que cada exon é responsável por um domínio da proteína. Em A está apenas a proteína, em C está o gene, com todos os seus exons coloridos, em B estão os domínios proteicos codificados pelos exons dos genes em C. As letras em B são correspondentes às letras em C. Então, vejam que o gene TPA, PUC, FN, EG, FP, todos eles possuem exons em comum, em quantidade, em organização diferente. Então, a partir de módulos que já existem, novos genes podem ser fabricados, como está sendo mostrado aí. Então, você tem aí as famílias gênicas. Então, uma família gênica tem esse domínio, porque tem esse exon. A outra família gênica possui outro exon, então ele é desse grupo aqui. Então, eu começo agrupar os genes em famílias. Essa família, esse gene é da mesma família que esse outro gene, porque tem esses exons em comuns. Então, todo mundo que tem o exon F é em comum, eles são da mesma família. Todo mundo que tem o exon K também são todos da mesma família, e assim sucessivamente. Aqui a gente tem vários genes, cada um com domínios que se repetem, que vêm de exons que se repetem no gene. Combinações de exons dão proteínas diferentes, umas ancoradas na membrana e tem sua maior parte para o lado de fora, outros ancorados na membrana com a sua maior parte para o lado de dentro, outras têm os mesmos domínios, mas não estão ancorados na membrana. Então, com isso, eu posso ter receptores, eu posso ter transdução de sinal, eu posso ter proteínas citoplasmáticas, tudo recombinando os exons que já existem e criando famílias gênicas. Genes que são da mesma família, porque possuem os mesmos exons, porque codificam os mesmos domínios, apesar de em quantidade e em ordem diferente. Ok? Alguma dúvida até agora? Estão todos percebendo como foi poderoso a força inovadora desses transposões que causaram exon shuffling, que causaram mistura dos genes, dos exons? Então, isso mostra tudo que eu falei, só que com imagens. Alguma pergunta? Não? Então, está aqui, é mais ou menos isso. Olha, eu tenho esse exon que juntou com esse outro exon, que juntou com esse outro exon, e um novo gene foi formado. Apenas
pegando cópias de genes ancestrais e misturando esses genes, esses exons. Aqui, olha, vários genes diferentes, todos compartilhando domínios semelhantes da mesma família. Cada domínio desse, cada quadradinho desse com um nome é um exon. Vejam como mistura de exons foram poderosos em criar novos genes. Vejam a quantidade de genes que são criados a partir da recombinação de exons que já existem no genoma. Agora, eu trouxe para vocês aqui essa referência de um artigo de 2011 na Nature Review Genetics, cuja referência está aqui, onde fala da interação dinâmica, veja que nada é estático, é dinâmico, entre os elementos transposáveis e os seus hospedeiros. Então, veja aqui que no hospedeiro tem o seu genoma, nessa primeira coluna, está em azul escuro. Aí as transposases, que são enzimas que cortam DNA, tiram isso daqui e levam para outro local. Então, é como se fosse um DNA de vírus que sai de um local e vai para outro. Isso é um fóssil de vírus, isso é um resquício de vírus que deixou isso aí. No nosso genoma, tem várias sequências ALU. ALU. Deixa eu escrever aqui. Quem quiser pode procurar. Sequências ALU. Isso são vírus ancestrais que deixaram suas pegadas no nosso genoma na forma de transposões. Essas sequências ALU indicam regiões de transposases que cortam um segmento do DNA e levam para outro lugar. No nosso genoma, a gente tem um monte dessa sequência. E ela é típica de primata. Então, isso é um vírus que começou a aparecer em primata e que saiu misturando os genes dos primatas. Tá certo? Então, isso é fruto de infecções virais. E esse artigo que eu estou explicando mostra as diferentes estratégias, como até, por exemplo, a formação de um RNA mensageiro, uma transcriptase reversa que transforma em DNA, e essa nova sequência de DNA que veio do RNA mensageiro vai se instalar em outro canto do genoma. Isso com a ajuda de um vírus. Por isso que tem aí essa membrana aqui, porque isso é um vírus, nessa coluna B. Então vejam a influência dos vírus nesse processo. E aqui, numa terceira coluna, o próprio RNA é gerado um RNA mensageiro, tá certo? E depois ele se integra novamente. Eu tenho que ler melhor aqui para ver esse mecanismo, mas a mensagem que está sendo passada é essa dinâmica do DNA. E o mais legal, lendo o resumo desse artigo, que foi o que eu fiz, ele diz que existem tantos mecanismos assim, porque isso é uma guerra entre vírus e hospedeiro. A gente fica arrumando maneira de controlar o exon shuffling, porque isso é uma consequência da infecção viral. Isso pode bagunçar o genoma. Isso pode causar câncer, isso pode causar a morte da célula. Bagunçar o genoma não é algo que se deva incentivar. Tá certo? Então, existe uma guerra de parasita hospedeiro que vem evoluindo e nós somos os hospedeiros, a gente criando estratégia para neutralizar os transposões, a gente encontrando estratégia para deixá-los dormentes no genoma, ficarem quietinhos, para não sair bagunçando.
misturando, criando novos genes. Isso pode ser prejudicial. Mas, quando a gente está debilitado, quando a gente está estressado, quando a gente está mal de saúde, isso sai do controle. Esses vírus saem do controle. Quando a gente está com a imunidade baixa, logo aparece herpes. O herpes está lá, silencioso no nosso genoma, integrado no genoma do neurônio. E quando a nossa imunidade baixa, a gente dorme pouco, a gente come mal, aí a gente não consegue controlá-lo e ele começa a entrar numa fase de expressão gênica, produção de proteína, capsídeo viral, novas infecções, e explode vírus no lábio e sai contaminando os outros. Então, nós temos tantas vias diferentes de transposões, porque os vírus ficam arrumando estratégia para saltitarem, produzirem proteínas e saírem infectando os outros, e sair integrando no genoma, e sai do genoma, integra, e às vezes misturando tudo. Então, os vírus ficam arrumando estratégia para sobreviverem, são selecionados os que inventam novas estratégias. Têm sucesso os que escapam das defesas do hospedeiro. E, com isso, novas estratégias vão aparecendo. E só nesse artigo já é mostrado aí 3 estratégias diferentes de transposões de elementos que pulam de um canto para outro do genoma. Porque cada estratégia foi selecionada como um mecanismo para dar sucesso ao vírus. E, mais uma vez, a gente é selecionado, não desenvolvem câncer, não perdem a ordem do genoma, aqueles que conseguem um mecanismo de silenciar as novas estratégias virais. Então, fica uma guerra de parasita e hospedeiro. Assim como a gente vê com o corona hoje em dia. Sobrevivem os que encontram hospedeiros. Se muitos hospedeiros estão vacinados, então eles vão se duplicar mais nos que não estão protegidos. E se tiver vacinado uma grande número de gente, vai ter sucesso o vírus que conseguir ficar mais transmissível e que não, talvez, matar o hospedeiro e que consegue passar de uma maneira rápida, mesmo para os que estão vacinados. Então, são as novas variantes que vão surgindo. Então, por isso que a gente não consegue fazer uma vacina universal contra a gripe, que é vírus, porque todo ano ele já foi selecionado uma nova cepa com os que tiveram sucesso, porque eles precisam escapar dos anticorpos. Então, só são selecionados os que escapam dos anticorpos abundantes no momento. Então, hoje, para um vírus do corona se propagar, ele precisa ter uma estratégia de escapar de anticorpos e de escapar do meio entre a célula e entrar dentro da célula o mais rápido possível. O vírus que entrar o mais rápido possível, escapar dos anticorpos, esse vai ser selecionado. Então, foi isso que aconteceu com o Ômicron. Foi selecionado aquele que é altamente infectivo, que entra muito rápido na célula, escapa dos anticorpos e, com isso, adoece novamente. Ele consegue se propagar. Ok? Então, com isso, eu mostrei aqui as bases moleculares dessa guerra entre parasita e hospedeiro, onde o hospedeiro tem que preservar a integridade do seu genoma, mas se beneficia de vez em quando
quando novos genes aparecem e criam novidades. Tá certo? Então, isso é o processo de seleção natural. Alguma dúvida? Isso ficou claro? Com isso, eu repassei aqui a aula anterior com imagem. E se fosse criada uma maneira de enfraquecer os vírus? Sim, mas como é que você vai enfraquecer vírus? Eu sei, tudo imaginar assim seria ótimo, mas como fazer isso? A vacina da Pfizer, que é com RNA mensageiro, é um pouco isso. Eu fabrico um RNA mensageiro que é levado, que é posto para ser expresso, ser apresentado, mas não é o vírus, é só a capa, é só uma parte do vírus que é apresentado, e aí a gente faz anticorpos. Se um novo vírus aparece, a gente vê o que mudou na proteína spike, faz um novo RNA mensageiro, faz essa tal de edição que você está falando, só que é uma máquina que faz isso, que fabrica um RNA mensageiro com a nova modificação, e agora você bota ela para expressar uma nova proteína spike já modificada para a gente fazer um anticorpo específico para essa variação. Assim, a gente vai estar sempre combatendo as novidades que vão aparecendo. Então, essa técnica do RNA mensageiro ela é muito promissora, porque ela vai permitir, de uma maneira rápida, criar novas vacinas para essa estratégia de seleção que os vírus estão sofrendo. Os vírus estão sofrendo o processo de seleção, então são selecionados aqueles que escaparam. Então, agora, com um novo vacina, com um anticorpo específico para ele, essa novidade que está escapando, ela vai ser reconhecida pelos anticorpos e esse vírus não entra na célula. Então, com isso, a pessoa não propaga esse vírus. Um novo vírus vai ser selecionado, isso com certeza, porque isso faz parte do material biológico evoluir. Não existe material biológico que não evolua. Tudo evolui. Tudo está mudando e sendo selecionado. Então, a gente vai ter que estar tomando vacina mesmo, e ainda bem que a gente tem vacina para tomar. Entendeu? Senão, imagina um vírus altamente infectante como o Ômicron e tão letal quanto o Delta e o Gama. Como a gente tem escutado, extingue a população humana. E sobre o vírus da AIDS, podemos dizer que ele é mais evoluído? Não, ele tem essa estratégia. Se todos chegaram até aqui, é porque são evoluídos. Ninguém chegou até aqui sem ser selecionado. Então, se houve uma seleção, é porque houve uma evolução. Tá certo? Então, todos. Não existe mais evoluído ou menos evoluído. Isso não existe. O que existe é quem está tendo sucesso e quem não está tendo sucesso. A AIDS está tendo sucesso? Muito. Porque é da espécie humana reproduzir, como todo animal. E tem transmissão do vírus a partir do ato sexual ou da mistura do sangue. É fácil um indivíduo misturar o sangue com outro. Ok? Então, o vírus da AIDS está tendo sucesso. Ele está lá sendo transmitido, está presente. Ele integra no genoma, ele fica lá escondidinho, não consegue produzir anticorpo porque ele está escondido dentro da célula, tá certo? Então, hoje em dia, já se sabe aonde o vírus se esconde e é possível desenhar uma vacina no futuro que vá a neutralizar o vírus no genoma. Uma maneira de usar vírus para carregar sequências de DNA que vão se inserir no meio de onde o vírus está escondido. Assim eu trunco os genes do vírus e ele não consegue mais sair dali. Então, eu vou usar um veículo, que é um vírus atenuado, só como veículo, para levar a carga para dentro da célula linfócito T, onde o vírus da AIDS está inserido no genoma,
E na carga desse veículo, que é um vírus atenuado, essa carga é um transposão que vai entrar na sequência do vírus e ele não vai mais conseguir codificar proteína nenhuma, porque vai ficar truncada a região onde ele se encontra. Então, isso vai ser uma vacina contra a AIDS. Isso já está sendo desenvolvido. Tem uma reportagem da Science da semana passada dizendo que já se sabe qual é a sequência que a AIDS localiza no nosso genoma para se integrar e ficar escondido ali. Isso, reconhecer isso é saber, olha, ele está sempre aqui, ó. Vamos arrumar um jeito de neutralizar ele nesse esconderijo aqui. Ok? Estão todos convencidos que o vírus não pensa? Ele não fala, eu tenho que sobreviver. Então agora eu vou fazer assim, assim, assim. Isso não existe. Isso é uma maneira simplória de transmitir o conhecimento, de que o vírus se adapta. Isso é uma maneira simplória de falar. Você pode falar que houve uma seleção dos que conseguiram se reproduzir, se transmitir e ter sucesso. E só sobreviveram esses que tiveram sucesso. Então, houve uma seleção dos melhores adaptados ao momento que se encontram, a este momento, onde 70% está vacinado. Tá? Diga, Professor, qual é a pergunta? Se os vírus não pensam, não seria como eles se extinguirem um dia? Eu não escutei, desculpa. Os vírus, eles não teriam como ter uma extinção deles, porque, eles não pensam qual é o melhor para eles, né? Eles só são selecionados. E por que você acha que eles iriam se extinguir? Se eles são sisteminhas simples que conseguem entrar no hospedeiro, conseguem se esconder no DNA, sequestrar a maquinaria da célula para produzir mais deles. Por que eles iriam se extinguir? O que poderia levar à extinção desses vírus? Só para você ter uma ideia... A nossa evolução, não? A evolução da ciência? A evolução não é para a gente. A evolução não é para o ser humano. A evolução não é apenas porque estão querendo ser complexo. A evolução é para todos que querem continuar sobrevivendo e existindo, sejam com estratégias simples, seja com estratégias de refúgios, que ninguém quer, só ele que quer, então ele vai ficar ali porque ninguém quer ir para ali, então ele encontrou o nicho dele, tá certo? Ou seja, são estratégias para continuarem se reproduzindo. Cada um tem sua estratégia, ficando mais complexo, ficando mais simples, ficando refugiado. Tá legal? Diga. Respondi? Sim, obrigada. Tá. Professor, ainda hoje em dia ainda tem existem as fontes termais, né? E as lamelas, né? Posso dizer, ou não. Porque eu não escutei. Se hoje em dia ainda existem as lamelas e as fontes termais. Então, poderia dizer que esses micro-organismos, não sei se eles poderiam ainda estar sendo feitos até hoje em dia. Olha só, vou fazer um cenário aqui, um paralelo, uma metáfora que você pode tentar jogar para o mundo biológico. Vê se faz sentido na sua cabeça o que eu vou falar. Se eu chegar com um calhambeque aqui e falar, esse meu calhambeque vai participar da Fórmula 1, ele vai competir na Fórmula 1. Esse calhambeque não vai ter sucesso. Agora, se você pegar na Revolução Industrial, 1880, lá mais ou menos, começaram a surgir as máquinas, começaram a surgir carros, e você faz o seguinte: vamos ver quem vai mais longe. Você a cavalo, você a carroça e um cavalo, você a carroça e um cavalo, ou eu com o meu calhambeque?
o Calhambeck vai percorrer uma distância muito maior e, quem sabe, até não vai mais rápido do que, por exemplo, um carro de boi, que vai devagarinho. Vai ser o maior sucesso o Calhambeck para a época. O que é sucesso depende do cenário. Qual é o cenário onde foi inventado, onde aquela propriedade foi selecionada, onde apareceu aquela nova propriedade? Qual era o tipo de competição que existia? Quem eram os competidores? Ah, bom, vai ter sucesso. Agora, e nesse outro cenário, com esses outros competidores, com esse outro temperatura, bom, aí agora já não vai ser, já não vai ter sucesso. Os competidores aqui estão bem mais sofisticados, eles vão ter mais sucesso que você não vai conseguir ter recurso para se reproduzir. Então, se você quiser que a protocélula compita com um eucariota ou com uma bactéria que são bilhões de anos se adaptando às variações e tentando estratégias e selecionando novas estratégias, se você quiser que eles tenham sucesso nessa competição com esses organismos tão evoluídos como nós temos hoje em dia, eles nunca terão sucesso. Nunca. E uma protocélula vai ser comida rapidamente por uma bactéria, vai ser comido rapidamente por um plâncton e não vai deixar nenhum descendente. Entende? A competição hoje em dia é com organismos tops. Já não é mais aquela origem de célula onde o mar é uma sopa nutritiva. Entendeu? Imagina eu ter um mar cheio de mel, ou cheio de um mar doce, um soro fisiológico docinho e salgadinho. Eu só ia ficar bebendo água do mar o dia inteiro. Isso é impossível. Por quê? Porque se tiver, eucariotas e procariotas vão consumir isso rapidamente e não vai sobrar nada para esperar as lamelas juntar isso tudo para aparecer um novo indivíduo. Entendeu? Ficou claro? Ficou assim. Tá. Bom, então, se não há dúvida, eu vou continuar a minha projeção. Agora, eu gostaria de explicar como surge um gene, o nascimento de um gene. E vou explicar, eu vou explicar depois como ele pode ir mudando ao longo do tempo. E como os biomédicos analisam o genoma a partir da história evolutiva. Toda a interpretação do genoma, toda a interpretação do sequenciamento do DNA envolve evolução molecular, envolve essa noção de famílias gênicas, de genes semelhantes de um mesmo grupo. Esses outros genes aqui fazem parte de um outro grupo. Então, se um gene se duplicou, virou 2 genes, então eles são irmãos. Com o tempo eles vão ficando diferentes, mas eles sempre serão da mesma família, porque um nasceu do outro. Então, eles guardam semelhanças entre eles. Ao longo do tempo, mudanças, digo, de gerações e gerações. Conforme as gerações vão passando e transmitindo esses 2 genes que se duplicaram, ao longo do tempo, esses genes vão modificando. E, às vezes, até morrem, até desaparecem. Então, eu vou explicar agora nascimento, diversificação e morte de genes em eucariotas. Tá? Então, a gente está falando da origem dos eucariotas, então eu já estou falando de um monte de estratégias que vão acontecendo nos eucariotas e que vai aumentando o genoma. Está vendo um aumento progressivo do genoma. Nesse aumento, com novos genes, novas proteínas, novas propriedades. Então, nos eucariotas, o genoma está aumentando.
E para aumentar, precisa duplicar regiões. Algumas regiões são duplicadas. Era aqui, agora repetiu, tem 2 vezes esse mesmo pedaço. Como? Como isso pode ser feito? Então, eu trouxe aqui uma história em quadrinho, tá certo? Vejam que tem 2 colunas essa figura. Deixa eu botar no modo apresentação para ficar maior e facilitar o entendimento. Bom, considere, depois a gente até volta nesse assunto, mas considere que surgiu a meiose. E surgiu a meiose com reprodução sexuada. Só eucariotas fazem reprodução sexuada. Procariotas e arqueias não fazem reprodução sexuada. O eucariota mais simples que faz reprodução sexuada, ou seja, meiose, são leveduras. Leveduras são unicelulares. Leveduras que fermentam pão, que fermentam a cevada para fazer cerveja, para fazer o vinho. Então, as leveduras são estudadas e são do grupo dos fungos. Vejam que fungos fazem meiose, plantas fazem meiose, algas fazem meiose e animais fazem meiose. Todo mundo faz reprodução sexuada, todos os eucariotas. Isso é muito estudado em levedura, porque ela é simples e ela é fácil de ser estudada em laboratório. Se a gente está considerando que eucariotas inventaram meiose e, junto da meiose, apareceu crossing over, como um crossing over errado, que a gente chama de crossing over desigual, pode duplicar um segmento de DNA ou pode encurtar ou deletar um outro pedaço. Então, nessa primeira figura da direita, essa primeira linha da direita, está sendo mostrado 2 genes, gen 1 e gen 2. A fita de cima vem de um cromossoma do meu pai. A fita de baixo veio de um cromossoma da minha mãe. Então, pedaço do cromossoma do meu pai vai passar para minha mãe, para o cromossoma que veio da minha mãe. E o pedaço do cromossoma que estava na minha mãe, o pedaço do cromossoma que estava na minha mãe, correspondente, vai passar para o cromossoma do meu pai. Então, vai haver uma troca de cromátides. Tá? Então, eu tenho um cromossoma que veio do meu pai, eu tenho um cromossoma que veio da minha mãe, boto um do lado do outro e troco os segmentos. Um pedacinho do meu pai vai para minha mãe, um pedacinho da minha mãe vai para o meu pai. Então, agora eu tenho uma célula que misturou o cromossoma do meu pai com o cromossoma da minha mãe e eu vou fazer os meus gametas. Quem faz crossing over são os gametas. Então, eu vou ter um espermatozoide que eu misturei um cromossoma que veio do meu pai. Meu pai é africano, então ele tem as características raciais africanos. A minha mãe veio da Escandinávia, tem características da Escandinávia, raciais. E agora, na minha célula germinativa, na minha célula que vai virar gameta, se eu misturar esses 2 cromossomas, eu posso gerar um filho, por exemplo, louro, com cabelo ondulado, ou uma pessoa de pele escura, com os olhos claros, uns olhos azuis. Eu misturo características. O mesmo cromossoma troca. Cromossomas homólogos trocam cromátides. Então, eu misturo características. Isso cria variabilidade. Então, se ter pele escura for vantagem, esse filho vai ter vantagem. Se ter pele clara tiver vantagem, esse outro filho é que vai ter vantagem.
Então, dos 2 filhos que eu tiver, um vai ter mais chance que o outro. E eu vou garantir o meu genoma para a próxima etapa. Essa é a grande vantagem do crossing over. Criar misturas de informações que vieram do meu pai e da minha mãe. Eu misturo isso para dar para o meu filho. Meu filho vai ter uma mistura dessas características. Então, vejam aqui no Gen 1 o local onde eu cortei e fiz a troca. Ok? Então, houve aqui o crossing over. Nessa primeira linha, eu estou mostrando uma condição normal, mas erros acontecem. Todo sistema pode ter erros. Toda máquina pode cometer erro. Então, o erro está no seguinte, está na figura de baixo, da direita, mas embaixo. Qual é o erro que aconteceu? Foi um erro de pareamento. Vejam que o Gen 1 da fita do meu pai, veja que o 1 vem na frente do 2, então o 1 do meu pai não pareou com o 1 da minha mãe. Veja que o 1 da minha mãe está formando um grampo. Um grampo, porque o Gen 1 do meu pai está pareando com o Gen 2 da minha mãe. Quando houver a quebra do DNA e troca das cromátides, um pedaço do Gen 2 da minha mãe vai passar para o Gen 1 do meu pai. Então, eu vou ter com isso o Gen 1 misturado com o Gen 2 e a sequência que vem logo depois do Gen 2. Ou seja, sumiu um gen. O que eu fiz aqui foi simplesmente juntar 1 com 2 e acabou. Eu juntei 2 genes num só. E sumiu o outro, deletou o outro. Fiz um novo gen aqui, um Gen 1 misturado com 2. Agora, vamos ver esta outra cromátide, fruto desse crossing over desigual. Vamos lá, eu tenho o Gen 1, que está num grampo, porque ele não está pareado igualmente com o seu vizinho, com o seu homólogo, que é lá do meu pai. Então, esse Gen 1 da minha mãe está dentro de um grampo, que esse grampo surgiu para poder acomodar um erro. Qual é o erro? É que o Gen 2 está pareado com o Gen 1 e vai trocar agora. Então, como é que fica essa fita de baixo? Vai ficar assim, ó, Gen 1, depois Gen 1 misturado com 2, e depois eu ganhei esse outro grampo aqui. Esse grampo do meu pai veio para minha mãe. E eu vou ter o Gen 2 novamente. Então, na última linha da figura da direita, está lá o cromossomo da minha mãe. Ela vem com gen número 1, depois é o 1 misturado com 2, e depois é o gen número 2. Eu criei novas situações quando o crossing over sofreu um erro, pareou de maneira errada as cromátides de cromossomas homólogos. E assim, se foi essa célula que ganhou o DNA só com gen 1 e gen 2, ele vai fertilizar um ovócito e eu vou fazer essa experiência, eu vou ver como é que vai ser meu filho sem o gen 2. Vai ser só gen 1 misturado com gen 2. Como é que ele vai ter? Ele vai ser sucesso ou não? Agora, e se a outra célula, se uma célula recebeu esse gen truncado, 1 misturado com 2, a outra célula vai receber essa outra cromátide aqui de baixo. Então, ela vai agora, se ela fertilizar, eu vou ter o gen 1, uma mistura de 1 com 2 e o 2. Então, eu vou ver agora, com essa construção nova, se vai ter sucesso ou não. Então, na mesma meiose, eu posso gerar um gameta de um tipo, faltando um gen, e um gameta do outro tipo, um gen duplicado. Então, com isso, esse pode gerar um filho, esse pode gerar um filho. Vamos ver qual dos dois vai ter mais sucesso. Sucesso significa ter filho
que vai reproduzir, que vai ter mais filho e daí por diante. Então, vejam que no crossing over desigual eu posso ir aumentando a quantidade de genes dependendo aí se o gameta fertilizar o ovócito ou não. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguma pergunta? Entenderam o que é o crossing over desigual? Entenderam que eu posso criar ou deletar genes a partir do crossing over desigual? Quer que eu explique novamente? Não tem problema, eu faço outro desenho. Eu faço até um origami. Eu tenho um papel aqui que dá para fazer origami. Se você puder explicar novamente, por favor. Tá, então tá. Então, olha só. Eu tenho esta fita de DNA e eu tenho um homólogo, que é essa. Vejam que eles estão pareados. Ó, uma parte barrigudinha, uma parte que não está. Se eles estão assim, se eu cortar aqui, ó, e trocar um pelo outro, esse pedaço aqui de trás por esse, está no mesmo lugar. Troquei, misturei esse pedaço que veio do meu pai com esse aqui, cromossoma que veio da minha mãe, misturei os dois. Esse aqui vai ser pai, mãe, e esse aqui vai ser pai e mãe, porque todos foram cortados nesse mesmo local aqui. Esse mesmo local. Então, eu troquei um pedaço correspondente ao outro. Esse pedaço vai fazer parte de uma célula, de um espermatozoide, e ele vai fertilizar. Esse outro cromossoma vai fazer parte de outro espermatozoide e pode fertilizar. Tranquilo. Então, desse crossing over, esse virou gameta, esse virou gameta, esse vai tentar fertilizar, esse vai tentar fertilizar, tranquilo. Agora, vamos supor um crossing over desigual. Tá aqui, ó. Os dois aqui, ó, do mesmo jeitinho. Um vai cortar aqui, ó. Tá? Nessa região. E o outro vai cortar aqui. Ó, veja que está cortado aqui, eles estão pareados, mas um está cortado nessa região e o outro está cortado mais na frente, nessa outra região aqui. Ó, olha como é que eles estão cortados em regiões diferentes. Então, se eu trocar agora as cromátides, olha como um ficou maior e o outro ficou menor. Esse tem um pedaço a mais, que veio daqui. Então, esse tinha um pedaço e ganhou o mesmo pedaço. Então, eu já tinha essa sequência, recebi de novo ela, porque houve um corte no local errado. Tá certo? E o outro não recebeu esse pedaço, só doou. Então, ele ficou truncado, ele ficou faltando. Então, um pedaço daqui foi para cá, sem que o daqui viesse para cá, porque eles foram cortados em locais diferentes. Se esse gameta fertilizar, como é que vai ser o sucesso com esse genoma aqui, que é maior nessa região? Olha como é que é grandão. Agora, se esse aqui fertilizar, como é que vai ser o sucesso reprodutivo sem um pedaço? Veja que ele está menor, porque o pedaço daqui foi para cá e o daqui não foi para cá. Tá certo? Então, com isso, quando eu faço a meiose, eu gero essa célula com essa construção, gero a célula com essa construção. Se essa fertilizar, vamos ver como é que vai ser com um gene extra. Se essa fertilizar, vamos ver como é que vai ser faltando um pedaço. Então, com isso, as variabilidades vão acontecendo e vão sendo selecionadas. Entendido agora? Depois você procura analisar a maneira como eu desenhei aí nessa projeção. Veja essa parte vermelha, é sempre a parte que está sendo trocada. Essa parte vermelha é grandona, porque faz um grampo. Essa parte vermelha é pequena,
porque é a continuação. Veja que o 1 está pareado com o 2. 1, 2, e esse aqui é o 1. O 2 está sozinho desse lado e o 1 está sozinho. Se eu trocar, o pedaço grandão vem aqui para baixo, então já tinha um grampo, agora vai ficar com o segundo grampo, vai ficar grandão. E ele era pequenininho, deixou o grampo para trás, vai receber um pequenininho, doou esse grampão grandão, e agora vai ficar pequenininho com pequenininho. Aí ficou só aqui. Então você tem essas duas situações. Tentei explicar de uma maneira mais simplória, mais... Ok? Eu entendi. Tá. Está claro que um gen pode surgir a partir da mistura do que já existe, seja por transposões, seja por crossing over desigual, tá certo? Seja por outra situação. Então, agora eu tenho família gênica, genes que são parecidos, porque eles foram duplicados, então eles são semelhantes. É ele, agora foi duplicado, agora eu tenho 2 vezes ele. Então, eles fazem parte da mesma família. Tá? Então, vamos ver como é que eles vão ficando diferentes. Então, vamos imaginar o seguinte. Tá, eu criei esse gen, criei esse gen. Vamos supor que agora, só para vocês terem uma ideia, a cada 10 espermatozoides que eu produzo, um tem uma mutação nova. Sim, vou repetir, isso é importante. A cada 10 espermatozoides que eu, professor, produzo, um tem uma mutação nova. Vejam que a DNA polimerase, a enzima que fabrica DNA, comete erros. Na hora de usar uma fita molde e decidir montar uma outra fita, vou fabricar DNA, uso essa como molde para fabricar essa. Ela vai usando, tem um A, vou botar um A. Tem um T, vou botar um T. Tem um C, vou botar o C. Tem um C de novo, vou botar um C. Então ela vai copiando e replicando. Só que ela comete erros. E onde tem um C, ela pode botar um A. Onde tem um A, ela pode botar um G. E olha que ela volta atrás para verificar se botou corretamente. Mesmo com a atividade proofreading, fazer uma prova do que está sendo lido, mesmo verificando, ele comete erros. Então, quando eu produzo o meu espermatozoide, às vezes vem erro. E a taxa é de 10, é de 1 para 10. Vai ter um erro desses. Imagina isso acontecendo ao longo de gerações. Se eu sou extremamente complexo, é verdade, somos todos complexos, temos mecanismos de preservação do genoma, a gente comete tamanha quantidade de erros. Imagine eucariotas mais simples, eles não têm talvez essa sofisticação toda, então imagine uma taxa de mutação maior ainda. A chance de irem aparecendo novas mutações nos genes que nasceram, nesse gene novo, eu tenho um que agora tenho 2, houve uma duplicação, crossing over desigual, shuffling, pedaço, duplicou, tudo. Então, uma mutação pode cair nesse. Aí passou gerações, uma mutação pode cair nesse. Aí passou gerações, uma mutação pode cair agora em outro local, nesse outro gene. Então, eles vão acumulando diferença ao longo do tempo. Conforme as gerações vão passando, conforme vai tendo sucesso reprodutivo e o meu DNA vai sendo passado para a próxima geração, eu nunca passo ele íntegro. Às vezes vêm mudanças e essas mudanças vão se acumulando com o tempo. Então, vamos imaginar que mudanças estão se acumulando com o tempo e que existe uma taxa de acúmulo de mudanças. Sempre, a cada 10 anos, vai aparecer uma mudança nesses 2 genes ancestrais. A cada 10 anos vai aparecer mais outra mudança nesses 2 genes.
E assim, a cada geração, novas mudanças podem acontecer tanto nesse quanto nesse. Até o ponto que um gene começa agora a ter uma outra atividade. Ele mudou tanto que ele já começa a ter outra propriedade. Mas não tem problema, porque o gene original está aqui e está mantendo a sua função. Então, se esse está mantendo a função e está permitindo a célula funcionar, esse novo pode ser uma experiência, sem perder o que já está funcionando. Então, eu mantenho tudo que está funcionando, mas surgiu um gene novo, mutações foram acontecendo, novas propriedades surgiram, e agora esse começa a ter uma função, e esse começa a ter a função original, mantém aquela função original que vinha fazendo. Aí eles começam a sofrer pressões seletivas diferentes. Esse vai ter uma função, então ele vai ter uma pressão seletiva, ele não pode mudar aqui, porque senão o bicho vai morrer. Ou o animal, ou a planta vai morrer, ou a alga vai morrer, a levedura vai morrer, o organismo vai morrer. Agora, esse outro gene aqui, ele não tem essa mesma função desse. Ele já está um pouquinho diferente. Então, não tem problema. Nesse aqui não tem problema mudar ali. O problema mesmo é mudar aqui. Nessa outra partezinha, porque essa outra partezinha é importante para esse novo gene aqui. Então, eles vão adquirindo velocidades de mudanças típicas daquela família. Então, você tem regiões no nosso genoma que têm velocidades diferentes de modificação. Por exemplo, só para vocês terem a ideia, tem regiões do nosso genoma que não codificam RNA mensageiro nem proteína. Mutações nesses locais, às vezes, não interferem em nada. Se não tem pressão seletiva, porque é uma região só entre genes, uma região lá no meio do intron, que nunca vai virar RNA mensageiro, vai ser excluído e degradado, mutações ali no intron, não tem muito problema. Então, não há pressão seletiva, não tem nada pressionando a seleção dessa mudança ou daquela mudança em algumas regiões do genoma, que não são tão importantes assim, ou aparentemente. Entretanto, no sítio ativo da enzima, responsável por grudar aquele substrato, fazer ele reagir, produzir uma proteína, aí esse sítio ativo ele não permite grandes mudanças. Porque se mudar, o sítio ativo vai mudar e aí não vai perder a função. A enzima vai deixar de funcionar. Isso pode ser prejudicial para a célula. Então, algumas regiões do DNA são hipervariadas e outras regiões do DNA são conservadas ao longo da evolução. Se eu quero testar paternidade, se eu quero testar uma cena do crime, um sangue que ficou no cabo da faca, para querer saber se aquele sangue é do assassino ou não, eu tenho que usar uma região hipervariada, uma região que não tem pressão seletiva, uma região que permite mudança. Então, o histórico de mutações ao longo das gerações que me antecederam e que me montaram, todo esse histórico de mutações aconteceu nessas regiões hipervariadas e causou uma série de modificações nessas regiões hipervariadas. Agora, já lá no assassino, ele vem de outra família, de outra região, com outro histórico familiar, com outro histórico de acumulações de mutações nessas regiões hipervariadas. Se eu comparar o DNA do assassino com o meu DNA,
vai ser completamente diferente, porque a gente não veio da mesma família. Então, com isso, eu uso essas regiões para testes de paternidade, para DNA forense, para todos essas perguntas, né? Quando eu quero identificar pessoas, quando eu quero regiões que estão bem diferentes. Agora, se eu quiser mostrar que a enzima hexoquinase foi inventada pelo Luca e que está presente até hoje na gente, eu não posso pegar uma região hipervariada. Eu vou ter que pegar uma região extremamente conservada ao longo da evolução dos animais. Por mais que gerações foram passando, por mais que arqueias e bactérias tiveram um caminho e os eucariotas tiveram outro caminho, se olhar o gene desses três grupos, o mesmo gene, hexoquinase, eu vou ver que no sítio ativo das enzimas está extremamente conservado. Porque quem perdeu a atividade da hexoquinase parou o metabolismo, não consome glicose, porque essa é a enzima principal do metabolismo primário, do uso da glicose para fazer energia. Então, para mostrar o quanto a gente é semelhante, o quanto a gente tem ancestral comum com bactérias e com arqueias, eu vou usar sítio ativo de enzimas extremamente importantes, porque eu sei que essas regiões são hiperconservadas, elas não são hipervariadas, elas são hiperconservadas, porque executam a mesma função em todas as células, então quem mudar aquilo não vai ter sucesso. Eu, quando vou na natureza e colho amostras de organismos, não encontro ninguém que tenha mudado a hexoquinase, porque quem mudou morreu, não deixou descendente. Entendido a base da evolução genética envolvendo origem de novos genes, diversificação dos genes, regiões, ao longo dessa diversificação, regiões mais conservadas, regiões mais variadas, até o ponto que uma mutação neutraliza um gene e torna ele um pseudogene, quando ele perdeu a função porque ele teve uma mutação num sítio ativo, essa enzima parou de funcionar, mas o gene continua lá. Você vê que ele está lá, ele perdeu tudo, ele já não funciona mais, ele já perdeu todas as sequências importantes para fazer ele funcional, mas olhando a sequência do DNA, eu vejo que ele veio desse outro pedaço aqui. E que agora houveram mutações, ele virou um pseudogene, mas ainda bem, ótimo, estamos aqui. Esse gene não fez falta para a gente, e a gente continua tendo sucesso, mesmo tendo transformado um gene que apareceu num pseudogene, porque mutações aconteceram em regiões importantes. E aí ele parou de funcionar, ou parou de produzir uma proteína funcional, mas tudo bem, o organismo continuou vivo. Entenderam o nascimento, diversificação, mudanças na velocidade de diversificação, dependendo da importância e do uso para a célula, e às vezes até o desaparecimento de um gene. Tá? Essa é a mensagem principal da evolução molecular. Evolução genética, né? Isso é a base na biomedicina. Tudo em biomedicina vai cair neste conceito de regiões variadas, de regiões hipervariadas, famílias gênicas, histórico do gene, da história evolutiva do gene, e assim sucessivamente. Ok? Muito bem. Vamos... alguém tem alguma pergunta? Tá, então não tem pergunta. Vamos agora continuar a nossa projeção. E eu vou
Então, esse é o crossing over desigual, só mostrando aí. Quem estiver aí vendo a gravação da aula pode parar e prestar atenção que genes são duplicados e genes são deletados no crossing over desigual. Bom, agora eu gostaria de complicar um pouquinho a situação, tá certo? Porque isso nada é tão simples, né? Qual é a dificuldade? A dificuldade é que quando os pesquisadores começaram a sequenciar o genoma dos organismos e começaram a comparar o genoma ou sequências de DNA entre organismos diferentes, você pode ter duas situações. Quando encontra uma família gênica. Encontrei uma família gênica. Olha, esse gene aqui, ó, do nosso genoma é muito parecido com esse outro gene aqui, ó, do genoma desse outro bicho, ou dessa planta. Agora, o difícil é interpretar isso. Tá, é semelhante. Mas por que é semelhante? Tá, é da mesma família. Mas como eu interpreto isso? Então, existem duas maneiras de você interpretar regiões que são de dois organismos diferentes. Então, sequenciei o genoma de um organismo, sequenciei o genoma do outro organismo e vi, olha, esse pedaço aqui é igual ou semelhante. Esses pedaços aqui, ó, fazem parte da mesma família. Vou chamar isso aqui a família A. Família A. Mas como eu interpreto isso? Como isso chegou dessa maneira? Então, existem duas maneiras de eu interpretar essas regiões semelhantes entre genomas de indivíduos diferentes. A primeira é essa que eu já expliquei. E essa figura repete. Ou seja, duplicou o gene. E quando há uma duplicação, quando eu comprovo que houve uma duplicação, nossa, isso aqui é um crossover desigual, dá para ver, ó, cortou aqui, passou esse pedaço daqui para cá, esse outro pedaço passou para lá. Então eu digo que esses genes são da mesma família, óbvio, mas são parálogos. Ou seja, quando eu falo genes parálogos, significa que esses genes foram duplicados por crossover desigual. E aí, mutações vão acontecendo de maneira lenta, como eu disse, ou de uma maneira rápida. Quando eu vejo o gene A de um organismo, comparo com o gene A2 desse mesmo organismo, porque houve uma duplicação. Então, nesse mesmo organismo, eu vejo um gene A no canto do genoma, e logo em seguida eu vejo o gene A2, que é semelhante. Eles foram acumulando mutações, mas eles guardam semelhança. Ou pode virar um pseudogene. Esse símbolo psi aqui significa pseudo. Então, que significa que acumulou muita mutação. Tiveram muitas mutações, mas eu vejo, olha, eu tenho um pseudogene da família A, eu tenho esse outro parálogo aqui, o A2, e esse outro parálogo aqui, que é o gene A. Ok? Então, isso foi explicado, está aí a referência. Isso são genes parálogos. Entretanto, existe uma outra maneira de você encontrar, uma outra maneira de formar essas regiões semelhantes no genoma de organismos distintos. Quer ver uma outra maneira? Essa outra maneira se chama genes ortólogos. Então, eu falei dos parálogos, que é isso que eu estou projetando, agora eu vou falar de outro, que são genes ortólogos. Então, eu vou parar a apresentação, para aqui a apresentação, fiquem olhando para mim, que agora eu vou fazer aqui uma encenação aqui com os meus dedos. Vamos lá. Eu tenho aqui
uma região. Vive aqui um monte de macaco, nessa partezinha aqui, ó, da floresta. E aqui vive essa população de primatas. Vamos supor, eles estão vivendo aqui. Ó. Essa é a floresta onde eles estão vivendo. Imagine agora que um rio está passando aqui no meio. Essa população de primatas vai ficar isolado dessa outra população de primatas. Esse vai fazer parte de um grupo e esse vai fazer parte de outro. Por quê? Porque o macaco não sabe nadar. Esse rio vai ser um isolamento, vai isolar as populações. Eles ficavam trocando DNA. O macho daqui cruzava com a fêmea daqui, o macho daqui cruzava com a fêmea daqui, sem problema. O DNA fazia parte da população. Toda a população tinha aquele DNA, aquele genoma lá típico. Estava havendo troca. Surgiu uma novidade aqui, opa, já passa para cá, aí daqui já passou para cá, e de repente todo mundo tem aquela modificação, está todo mundo mais ou menos evoluindo junto. Agora, se eu tenho isolamento, se os macacos desse lado não encontram mais os macacos do outro lado, então o histórico de mutações que vai acontecendo aqui, porque a cada 10 espermatozoides um tem uma mudança, o histórico de mutações que vai acontecer nessa população vai ser diferente do histórico de mutações que vai acontecer nessa outra. Se eu, pesquisador, depois de alguns milhões de anos, ou tempo maior, colher a amostra desse DNA desses primatas, sequenciar, depois eu colho amostras desses outros primatas do outro lado do rio e sequencio e vejo o DNA. Veja a sequência. Agora eu estou com as duas sequências. Obviamente que essas sequências estão diferentes. Essas sequências não surgiram por causa... Essas diferenças não surgiram porque o gene duplicou, mas porque houve um processo de formação de nova espécie, que se chama especiação. Então, o grupo desse lado vai virar uma espécie, o grupo desse outro lado vai virar outra espécie, porque o genoma desse lado está ficando diferente do genoma desse. Então, o mesmo gene que estava aqui está diferente agora do mesmo gene. Então, isso são genes ortólogos. São genes fruto que surgiram como consequência da especiação, da formação de duas espécies. Vamos supor que o rio secou. Vamos supor que agora o macho daqui consiga chegar na fêmea daqui, e a fêmea e o macho daqui consegue chegar na fêmea daqui. As mutações que aconteceram agora aqui podem passar para esses, são os híbridos. Você tem várias espécies híbridas, espécies que ainda não estão totalmente separadas e ainda conseguem, quando se encontram, conseguem ainda cruzar. Tá? Então, às vezes não. Às vezes o acúmulo de mutação foi tão grande aqui e ficou tão diferente desse outro lado que mesmo quando o rio seca e as populações voltam a se encontrar, eles não se sentem atraídos, já não reproduzem, já não têm filho fértil, e com isso eles são de espécies diferentes. Então, um gene é semelhante ao outro por um processo de especiação. E o nome disso são genes ortólogos, que é diferente de duplicação do DNA, que formam genes parálogos. Então, quando você sequencia um DNA de uma espécie e compara com a outra espécie, encontra regiões semelhantes, a primeira coisa que você tem que saber é: consigo diferenciar se é um caso de genes ortólogos ou de genes parálogos? Porque se for ortólogo, eles estão fazendo a mesma função nessa outra espécie. A exoquinase daqui faz a mesma função da exoquinase aqui. São genes ortólogos. Mas genes parálogos costumam ter funções diferentes.
Então, esse gene é parálogo a esse. Por quê? Eles são semelhantes. Mas por que eu digo que é parálogo? Porque este é produzido no cérebro e este é produzido no fígado ou no timo. Então, vejam que eles estão com funções diferentes. Eu vejo que houve uma duplicação através das pegadas que ficaram no DNA, e com isso eu consigo identificar se é uma nova função, se está tendo alguma novidade nesses organismos. Ficou claro o conceito de genes ortólogos e genes parálogos? Pode repetir? Tá. Então, quando eu uso esses conceitos quando comparo o DNA de dois indivíduos diferentes. Eu vejo esse gene é semelhante a esse. Mas eu tenho a seguinte pergunta. Esse gene é semelhante a esse porque um gene ancestral duplicou. Eu tenho 2 que foi para um grupo e 2 que vieram para o outro grupo. Então, se é duplicação, eu digo que eles são semelhantes porque o gene duplicou. Então, eu chamo de parálogo. Quando esses genes são diferentes, mas é por conta de especiação, surgiu uma espécie aqui e surgiu outra espécie, e o DNA é semelhante, porque esse aqui está de um lado do rio e esse está do outro. Esse aqui acumulou uma série de modificações nessa região do DNA. Esse aqui acumulou uma série de modificações nessa outra região do DNA. E agora, quando eu comparo os dois, eu vejo que eles são semelhantes, mas têm diferenças. Mas eu digo que essas diferenças foi por conta de um processo de isolamento geográfico onde foi criado 2 espécies diferentes. Então, uma coisa é eu ter 2 genes fruto de uma duplicação. Um virou 2. Então, eu tenho os 2, um é semelhante do outro. Isso é parálogo. Ortólogo. Eu tenho um gene ancestral que está numa população que ficou isolada da outra população. Essa população acumulou tanta diferença que já não reconhece mais essa outra. Esse gene que estava no ancestral, aqui está desse jeito, e aqui está desse jeito aqui. Então, eu vejo que são 2 dedos, mas um está mais próximo e o outro está diferente. Por que eles estão diferentes? Porque há um tempo atrás apareceu um rio, e a população daqui deixou o dedo assim, e a população daqui deixou o gene desse jeito aqui. Então, essas diferenças é por conta de um processo de isolamento geográfico que causou a modificação desses genes, porque o histórico de mutação aqui é diferente daqui. Então, isso é um processo de especiação, formação de nova espécie, a partir de isolamento geográfico. Então, quando isso acontece, a gente diz que os genes ficaram diferentes por um processo de especiação, formação de nova espécie. Ok? Então, um é duplicação do segmento de DNA. Então, os 2 genes ficaram diferentes, porque esse acumulou a mutação, e esse aqui são 2 genes aqui. Então, o gene que duplicou, o outro não. É a população que se dividiu e que acumulou mudanças aqui e que acumulou mudanças. Então, quando eu sequencio o genoma, eu não sei. Essa região que é semelhante é porque no ancestral houve uma duplicação ou porque um ancestral teve 2 populações que ficaram isoladas e agora eu tenho uma espécie aqui, outra espécie e os genes ficaram diferentes. Então, num caso é parálogo, no outro caso é ortólogo. Mas são todos genes homólogos, ou seja, todos genes da mesma família, ou seja, todos genes com o mesmo ancestral comum. Um gene pode ter ancestralidade que vai gerando duplicações, então vai aumentando a família, e vai gerando especiações que vai mudando os membros dessa família. E quando eu comparo o genoma, eu tenho que saber o que foi duplicação de crossover desigual e o que foi especiação. Tá? Isso é o cotidiano de um biomédico.
Um biomédico que entrar nesse mundo de evolução de DNA, um biomédico que queira trabalhar com biologia forense, que queira, de alguma maneira, trabalhar com DNA, vai acabar lembrando do professor Cristiano, quem pela primeira vez falou de genes ortólogos e genes parálogos. Isso é conceito básico em biomedicina. Tá? Se não aprender hoje, com certeza vai aprender ao longo do curso de biomedicina. Tá ok? Obrigada. Bom, então deixa eu ver o que eu reservei aqui para vocês. Aqui tem um pouco isso, das mutações que vão acontecendo, e quando eu comparo dois segmentos de DNAs homólogos com ancestral comum, seja por parálogo, seja por ortólogo, essa diferença aqui da esquerda e da direita, ou é porque o gene duplicou, ou é porque teve um rio aqui e eu tenho uma população do lado esquerdo e uma população do lado direito. As mutações que acontecem do lado esquerdo não é a mesma que acontece do lado direito. Agora, veja só que quando eu fico calculando as diferenças, toda árvore filogenética baseada em comparações de DNA, toda vez que eu quiser falar que uma espécie é mais próxima do que a outra, eu comparo o DNA. A ferramenta de comparação de DNA é poderosíssima e revolucionou a sistemática, revolucionou a biologia forense. O DNA revolucionou muito. E se você, então, usa essa tecnologia do DNA, você vai acabar comparando sequências de genes ortólogos e genes parálogos. E você vai ter que levar em conta que, às vezes, você tem substituições simples, um C foi mudado por A, veja que a sequência original é um C, na sequência da esquerda manteve essa sequência original, mas na direita houve uma substituição simples. Você pode ter múltiplas substituições no mesmo resíduo, de A passou para C, de C passou para T, mas no outro não aconteceu nada, manteve o original. Veja que o histórico de mutações está diferente aqui entre esses genes homólogos. Não sei se é parálogo ou ortólogo, mas com certeza são homólogos pelas setas, pelo histórico de mutações que está tendo aí em cada grupo. De um lado, eu posso ter a mudança de C para G, mas do outro mudou para A. Eu posso ter uma convergência, que é uma substituição paralela. Os dois mudaram para A, por exemplo. E toda vez que você estiver calculando a taxa de mutação, a velocidade de acúmulo de diferença, você vai ter que montar um algoritmo que leva em considerações múltiplas substituições, substituições convergentes, e daí por diante. Então, todos esses algoritmos que comparam DNA para dizer se é mais parecido com essa sequência, ou se é mais parecido com essa, levam em consideração essas variações aí. E eu posso, através do cálculo da diferença, olha, essa sequência da esquerda tem essas diferenças. E a sequência da direita tem essas diferenças. Se eu estiver comparando, eu vou, então, vendo, bom, essa sequência é mais parecida com essa, mas mais distante da outra. Essa outra sequência é mais parecida com a outra, mas mais distante daquela primeira. E aí eu vou tendo vários genes, vou comparando e posso calibrar isso com o tempo, posso calibrar isso com os fósseis e posso correlacionar a evolução genética com a evolução dos animais, por exemplo. Nesse caso que eu estou projetando, está sendo mostrado o gene da hemoglobina. Existe um gene que transporta oxigênio e CO2. Ele foi inventado há 500 milhões de anos atrás com os primeiros peixes ósseos, os primeiros vertebrados. Você começa a ter hemoglobina com transporte de oxigênio,
CO2 e tudo mais. Aí você tem um efeito parálogo, uma duplicação. Genes alfa e gama de um lado, e beta e sigma do outro. Então eu começo a ter duplicação. Aí começa a ter especiação até o ponto de começar a aparecer aves, mamíferos. Então, ao longo do tempo, olha quantos milhões vão passando e as diferenças vão se acumulando e as sequências parálogas vão ficando cada vez mais diferentes. Então, essa diferença que eu estou mostrando aqui é que uma seguiu para cima e outra seguiu para baixo, e essa diferença, nesse momento aqui, ó, de 380 milhões de anos atrás, eu tenho essa quantidade de diferença. Mas há 500 milhões de anos atrás, essa diferença era mínima, porque acabou de duplicar o gene. Então, conforme o tempo vai passando, elas vão ficando diferentes. Aí, novamente, duplicou. Então, eu vou através do sequenciamento de hemoglobinas, de peixe, de mamífero, de ave, eu vou comparando, vou identificando o que é ortólogo e o que é parálogo, vou calibrando a evolução do gene hemoglobina com os registros fósseis e estabeleço o conceito de relógio molecular. Através da comparação do DNA, eu posso dizer quanto tempo levou para acumular aquelas modificações. Eu boto uma taxa de mudança ao longo da evolução, ao longo do tempo, uma taxa de evolução ao longo do tempo. Isso é a história da família hemoglobina. Só para vocês terem uma ideia, nós temos vários genes de hemoglobina e a gente faz uma combinação que tem que ser, que faz um complexo proteico com várias hemoglobinas juntas. Talassemia, quando se muda essa proporção na hemoglobina. Então, tem vários genes para fazer hemoglobina. A própria proteína hemoglobina é feita com vários genes, de vários pedaços, é um complexo quaternário com várias proteínas. Então, cada pedaço desse, a história está sendo mostrada aí. São essas isoformas, alfa, sigma, gama e tudo. E a gente tem uma hemoglobina embrionária, aí a gente depois usa uma outra hemoglobina que é fetal, depois a gente usa uma outra hemoglobina que é de adulto. Então vejam que o gene foi duplicando, dando uma forma, uma que é usada só na fase embrionária, uma outra hemoglobina que é usada só na fase fetal e uma outra hemoglobina que é usada depois que a gente nasce. Porque cada ambiente tem uma quantidade de oxigênio diferente, uma demanda de oxigênio. A gente respira muito mais oxigênio que um feto. Recebe só oxigênio do sangue da mãe, é muito menos oxigênio. Então ela tem que ter uma hemoglobina muito mais forte. Então vejam que na história dos animais ou dos organismos, genes vão sendo formados de forma ortóloga e parálogo. Eu consigo calibrar isso com registro fóssil e eu estabeleço, então, uma taxa de mutação. E eu consigo correlacionar a história da Terra com a história do gene. E um ajudar a entender o outro. Ok? Alguma pergunta? Bom, então vou continuando. Aqui alguns exemplos aí de transposões responsáveis por mudanças morfológicas. Essas mudanças morfológicas que vocês estão vendo aqui, de diferentes laranjas, diferentes tomates, é por conta desses transposões que são origens virais e que vão causando variabilidade e essa grande diversidade.
Então, ao mesmo tempo que a gente faz força para controlar esses vírus que contaminam e que geram variações, ao mesmo tempo, algumas variações são benéficas e são selecionadas. Então, é sempre aquele jogo. É bom ser conservador, mas também é bom ser inovador. Então, você tem que saber quando você vai ser conservador e quando vai ser inovador. E é essa o grande caminho evolutivo de balancear a conservação do genoma com as novidades nesse genoma. Bom, isso seria, então, a complementação da aula anterior. Veja que eu não consegui falar nada dos eucariotas, tá certo? As novidades dos eucariotas. A única novidade que eu falei foi reprodução sexuada, tá ok? Então, só na próxima aula, que vai ser a prova, eu vou separar um tempo para anunciar a prova, mas vou separar um tempo para falar sobre os eucariotas, tá ok? Então, a gente vai falar como surgiram os eucariotas. E assim a gente termina todo um bloco que vai fazer parte da primeira avaliação. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Então, gostaria de dizer... Pois não. A pergunta não é da matéria, não, é da prova. É porque no AVA a prova está dia 24, mas no grupo está dia 31. Eu já falei, eu vou botar no PDF e botar para o dia 24, tá legal? Então, a prova vai ser realmente na semana que vem. Vou até escrever aqui para não perder. Prova no PDF. Tá? Assim eu fico devendo aí comentar o que ficou faltando dos 10 comentários que faço do fórum e modificar esse documento no AVA, na sala AVA da disciplina. Tá legal? Bom, espero que tenham gostado dessa aula de evolução molecular. Isso é introdução, tá? E toda essa disciplina fala de introduções. Toda essa disciplina é extremamente superficial. A gente aqui está só preparando vocês para o curso de biomedicina, fazendo vocês terem um olhar histórico do mundo biológico. E somente entendendo a história, você vai entender o presente. Então, o meu objetivo é fazer todas essas introduções que te permitem entender história para, durante o curso de biomedicina, perceber o quanto a história do mundo biológico influencia e explica o que vocês estão estudando, que é a célula hoje, o câncer, o tratamento do câncer, a biologia forense e daí por diante. Então, nas especialidades que vocês terão, com certeza, um entendimento da história do mundo biológico vai te capacitar melhor para poder aproveitar mais o curso de biomedicina. Tá legal? Então tá, agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço aos ouvintes que chegaram até aqui, o final, e peço permissão agora para interromper a gravação. Então vamos interromper.